No dia 15 de maio de 2022, se completam 74 anos do dia em que centenas de milhares de palestinos foram expulsos de suas próprias terras. E a gente precisa falar sobre isso. Fala, minha gente, tudo bem? Meu nome é Mainara Naf e eu tô muito feliz por ter você aqui no Tabule Político. Ao longo da história humana, guerras, conflitos, massacres, acontecimentos muito trágicos marcaram a história da humanidade, traçando até mesmo lapsos temporais, ou seja, início de eras e fim de eras. Por exemplo, o fim da Guerra dos 30 Anos, que se deu de 1610 a 1648, marcou o surgimento da soberania estatal, que existe até os dias de hoje. Aqui a gente também pode falar da Segunda Guerra Mundial, que marcou a derrota do nazifascismo, que ameaçava o mundo com a sua expansão. Infelizmente, a Palestina não foge dessa regra. Na história contemporânea, o evento que mais impactou e impacta até hoje a Palestina foi a Nakba. A Nakba, que em árabe significa catástrofe, foi o fatídico dia onde mais de 700 mil palestinos foram expulsos de suas terras, mortos, torturados. Ai, eu já tô... tá difícil. Além disso, no dia 14 de maio de 1948, um dia antes da Nakba, aconteceu a autoproclamação de Israel como Estado. É isso mesmo. O segundo dia de Israel como Estado foi marcado por um massacre. O historiador que cunhou esse termo, ainda lá em 1948, foi o sírio Constantine Zurek. Ele utilizou esse termo, que significa catástrofe em português, para definir o que estava acontecendo com os palestinos em seu livro Ma'an al-Nakba. O principal questionamento que surge quando a gente fala sobre a Nakba é: por que isso aconteceu? O que levou a isso? Bom, a primeira coisa que a gente deve elencar aqui é o desejo sionista de criar um estado étnico, um estado apenas para judeus. Isso em meados do século XIX. Lá em 1917, a Declaração de Balfour, que foi uma carta escrita pelo Arthur Balfour, o então ministro de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, para o Barão de Rothschild, que era uma das maiores lideranças sionistas, apoiava a criação de um Estado judeu no território da Palestina. É importante lembrar que naquela época a Palestina estava sob protetorado britânico. Ainda que absurdo e ilegal o conteúdo dessa carta, o então ministro de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, o Arthur Balfour, declarou naquela época que nada deveria prejudicar. É tão difícil, assim, é tão absurdo que eu tô até embargada pra falar, mas enfim. Que nada poderia prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas que já viviam ali. Obviamente que isso não aconteceu. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e as pessoas tomando conhecimento sobre o Holocausto, surgiu uma pressão para que esse Estado judeu fosse criado logo. E assim, por meio da Resolução 181 da ONU, foi criada o Plano de Partilha da Palestina. Da mesma forma que foi criada a Partilha da África, que gerou uma onda de colonização na África e na Ásia. Então, sim, a gente pode falar que a Palestina está sobre um contexto colonial até os dias de hoje. A gente já falou sobre isso aqui no canal, deve aparecer vídeo aqui no card. É importante a gente citar aqui também que o censo de 1922 mostrava que a Palestina tinha 27 habitantes por quilômetro quadrado. A China, que já era naquela época o país mais populoso do mundo, tinha 32 habitantes e o Brasil tinha 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então a Palestina era densamente ocupada. Agora vem o questionamento: como é que a gente vai criar um estado onde tem uma população já estabelecida há milênios, com cultura, com história, com costumes, tudo ali naquela terra? A única maneira de expulsar esse povo é pelo uso do medo e da violência. Uma dessas tentativas de expulsão através do medo e da violência foi o massacre de Deir Yassin. Deir Yassin foi invadida no dia 9 de abril de 1948, de madrugada, por 120 membros das milícias sionistas Irgun e Lehi. 254 civis palestinos desarmados foram mortos. Testemunhas oculares afirmaram que eles entravam nas casas de madrugada, estava todo mundo dormindo, e ateavam fogo nas casas. Para vocês terem uma noção do quão pesado foi isso, o Haganah,
uma outra milícia sionista, na época era considerada um grupo terrorista pela Grã-Bretanha, condenou a ação. E, cara, assim, eu acho que a partir do momento que tem um grupo terrorista condenando a sua ação, tem algo muito errado. Você não acha? Então, com tudo isso, a gente conclui que a expulsão dos palestinos, ou a chamada limpeza da terra, já era há muito tempo prevista nos planos dos sionistas. Ainda que a Resolução 181 da ONU, que previa a partilha, não falasse nada, absolutamente nada, sobre expulsão da população que já estava lá estabelecida, isso não foi respeitado. Simplesmente, como a gente já falou, mais de 700 mil palestinos saíram de suas terras ou foram mortos. Aqui também é importante falar que 531 cidades foram completamente destruídas. Como assim, Mainara? É isso, é completamente destruída. Passaram os tratores lá e destruiu tudo. É, no mínimo, irônico pensar que uma população que tinha acabado de sofrer algo tão brutal como foi um holocausto estava aplicando algo muito parecido a outro povo. Pouco tempo depois, no dia 11 de novembro de 1948, a Resolução 194 da ONU surgiu para garantir o direito de retorno aos palestinos. Claramente, a resolução foi completamente ignorada pelo Estado que a própria ONU criou. Até hoje, os palestinos de 1948 tentam voltar para suas casas. E daí que vem a chave como símbolo palestino. A chave representa a esperança de um dia novamente abrir aquela porta que foi fechada. Os eventos de 1948 são lembrados todos os anos pelos palestinos. Esse dia, 15 de maio, é um feriado na Palestina. Mas em 2010, o parlamento israelense promulgou uma lei que proíbe qualquer manifestação nesse dia. A especialista em Oriente Médio, é difícil falar o nome dela, eu vou ter que ler. Marlene Schneiper. Vai aparecer aqui na tela. Enfim, a Marlene, bem abrasileirado, demonstra em seu livro Nakba, a ferida aberta, que as consequências da Nakba estão muito longe de serem solucionadas. Aqueles 700 mil palestinos que saíram naquela época, hoje, com seus filhos e netos, formam um grupo de mais de 5 milhões de refugiados. Assim como as consequências do dia 15 de maio, a catástrofe, a Nakba, se estende até os dias de hoje. Ela nunca acabou. Segundo o Ilan Pappé, o termo Nakba foi adotado por razões compreensíveis, como uma tentativa de se contrapor ao peso moral do Holocausto, se referindo muito mais ao que aconteceu do que a quem causou o desastre. O termo pode ter contribuído para a negação da limpeza étnica na Palestina até os dias de hoje. Por isso, é sempre muito importante lembrar quem são os algozes dessa tragédia, quem pegou em armas nesse dia. Como já exposto aqui nesse canal, os palestinos vivem até hoje situações muito difíceis impostas pelo Estado de Israel. Prisões arbitrárias, leis segregacionistas, invasões, expulsões, enfim, um sistema de apartheid. Dessa forma, a Nakba não acabou. Ela continua e permanecerá enquanto justiça não for feita pelos palestinos. A gente precisa entender a lógica sionista de que quanto menos pessoas naquelas terras, mais fácil é de ocupá-las. Então, todos os mecanismos de dificultar a vida dessas pessoas serão utilizados para que elas, em algum momento, tenham que sair dali. E é bom lembrar que quem fica também sofre sanções. A população que fica permanece isolada, é o que acontece em Gaza hoje. Se pessoas são presas todos os dias na Palestina de maneira arbitrária, crianças são presas, pessoas são mortas, casas são tomadas, cidades são tomadas, é o que a gente vê no caso de Jenin, que está acontecendo agora. Jenin ou Jenin, chame do jeito que quiser. A Nakba definitivamente não acabou. E por que nós, cidadãos do século XXI, estamos deixando isso acontecer? Isso, parar o que está acontecendo na Palestina hoje, é uma missão de todos nós. Eu creio que com esse questionamento eu encerro esse vídeo,
que com certeza foi o vídeo mais difícil de gravar até o momento aqui no canal. Eu espero do fundo do meu coração que essa realidade mude e que as crianças palestinas possam vislumbrar um futuro sem um guarda na porta, sem ser presa, enfim, sem ter o básico. É isso. Palestina livre, hoje e sempre, do rio ao mar. Beijo, tchau, tchau.